Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu tenho hoje aqui um versículo muito importante, até porque a gente tá chegando nessa semana, né? Semana Santa, né? Então eu vou ler para vocês o capítulo. Já vou meditar, vamos ler e meditar em João 13, do 1 ao 15. Primeiro eu vou ler, né, claro, para poder meditar e vamos orar para pedir entendimento a Deus, sabedoria, né? E por agradecer Ele por mais um dia estarmos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças, Senhor. E só Tu és bom, verdadeiro e digno de todo louvor, Pai. Pedimos humildemente, Senhor, que nos dê o Espírito Santo para que a gente possa entender o que a Tua palavra quer dizer, que aqui que a gente morramos aqui, que daqui surja o nosso eu, fique morto e venha mais de Ti, Senhor, e encha-nos de Ti, dá-nos sabedoria para falar o que devemos falar, para colocar também guarda nossas bocas, Senhor, porque o que a gente venha falar aqui, Senhor, venha testificar de Ti e não de nós. Que a nossa opinião seja baseada na realidade bíblica mesmo, Senhor. E obrigado por mais um dia, obrigado por mais um dia estar aqui na Tua presença. Obrigado por estarmos vivos, com saúde, com paz. Perdoa nossos pecados, Senhor. E muito obrigado por mais um dia. Gente, a gente vai ler João 13 até o 15. Até o 15. Até o 15, tá? Aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confia às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e também uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou para lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com toalha e com o que estava cingido. Aproximou, pois, Simão Pedro, e ele lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, todo está limpo.
Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi para isso que disse: nem todos estáis limpo. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vós lavais os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para como que eu vos fiz, façais vós também. Que lindo, né? Jesus, ele nessa parte aqui que Pedro, né, diz Pedro fala: não, Senhor, né? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ou seja, Pedro naquela ele quis, Pedro, na realidade, o que eu penso que Pedro quis dizer: não, Senhor, o Senhor é tão superior a nós, o Senhor é tão importante. Como assim lavar nossos pés, né? E Jesus dando uma lição de humildade, humildade muitas vezes, né, gente, falta na gente. Em mim, falta, mas eu tô, aos poucos, eu vou chegando lá. E tem muita coisa que às vezes eu me assemelho com Pedro, tem cada coisa que eu me assemelho, cada pessoa que eu me assemelho, e quem diria eu ser igual a Pedro, né? Pedro muito melhor. Pedro tinha as falhas dele, mas mesmo assim ele era, eu acho que ele só era meio impulsivo, mas ele amava muito Jesus, né? Quando ele cortou a orelha do soldado, ele errou, mas ele errou porque ele queria defender Jesus, né? Mas mesmo assim ele errou, né? Jesus colocou de volta. Aqui, enfim, que nem é para falar propriamente sobre Pedro, né? É sobre Jesus, né? Sobre o ato de Jesus, a simplicidade e a humildade, né? Ele lavou os pés de cada um para nos deixar o exemplo, né? Que a gente não é melhor do que ninguém. Muitas vezes a pessoa tá por fora tão limpo, né? Lavou o cabelo, se hidratou o corpo, escovou o dente, aquilo tá tão limpo, aquele cheiro maravilhoso, você tá ali de banho tomado. Mas às vezes a sua alma não tá tão limpa, né? Às vezes acontece, a pessoa tá super limpa por fora, mas por dentro tá precisando de um banho, né? Que a gente venhamos hoje, no dia de hoje, pedir a Deus que nos dê esse banho interior, que lave, que nos lave da cabeça aos pés, o nosso interior, nossa alma. Que ele falou aqui que, né, quando Pedro indagou ele: Senhor, lava minha cabeça também, né? Que ele não lava, porque Jesus disse: não, se você não aceitar que eu lavo teus pés, tu não terás parte comigo. Então ele ousou, ele ficou tão assim, ele quis tanto expressar ali que ele não queria deixar de ter parte com ele, que ele disse: Senhor, então lava minhas mãos, minha cabeça, lava, né? Porque quando Jesus disse isso para ele, sou como se, sei lá, Jesus tivesse
gente, entre aspas, bem entre aspas mesmo, tipo, um som de ameaça, se você não aceitar que eu lave teus pés, tu não terás parte comigo. Então ele, não, Senhor, aí ele já foi pro exagero, então lava tudo, Senhor. Cada um que lê essa parte pode ter uma interpretação diferente, né? A minha interpretação aqui da grande humildade de Jesus, né? Ele fez isso para dar o exemplo. Para não é humildade, gente, não é só a gente lavar o pé de alguém, não, tá? Isso também faz parte, claro. Eu vejo uns vídeos aí no YouTube que um rapaz, ele chega na rua, acho lindo isso. É uma coisa que eu não faço, mas eu acho lindo. Ele chega na rua e tem uma pessoa super suja, sabe? Fisicamente, ele tá toda suja. E ele dá um banho, sabe? Dá um banho na pessoa. Troca a roupa da pessoa. Ele coloca até flores, pétalas de flor, naquelas bacinhas de lavar os pés, entendeu? E ele dá esse banho completo. Ele leva para cortar cabelo. Roupa nova, ele deixa a pessoa ali fisicamente banhado, né? Aí eu penso, era tão bom também se tivesse outra pessoa, né, que viesse ali e desse o banho na alma, né? Que mostra, talvez ele até faça isso, eu não sei, né? Mas ele faz essa parte e faz muito bem feito, muito bem encarregado, que é essa limpeza física. A essa pessoa que já tá limpa fisicamente, se ela conseguir ficar limpa espiritualmente, se vir alguém falar sobre o amor de Deus, a Bíblia, levar ela para um templo religioso, um templo sagrado e incentivar ela na palavra, né? Porque aquele banho ali é lindo, gente, porque naquele momento ele recupera ali a dignidade do ser humano. Eu acho lindo, lindo mesmo, a forma que ele faz. Leva para cortar cabelo e tudo. Mas aí depois que a pessoa toma aquele banho, fica bem limpo, bem arrumado, cheiroso e tudo. Depois dali, eu queria saber depois dali o que acontece. A pessoa volta pra rua e volta a ficar suja de novo. Porque aquela parte ali primeiro é linda mesmo, a pessoa fica revigorado. Ou seja, mas só aquele banho, se a pessoa não tiver um cuidado contínuo, ela vai voltar a se sujar, né, fisicamente, ou voltar para a rua. Claro que ela sempre vai ficar com aquela lembrança, poxa, naquele dia eu tive aquele banho. Mas aí nem sempre o ser humano pode fazer completo, né, gente? Às vezes aí vai com o Espírito Santo. Então, assim, tão bom que aquelas pessoas tivessem o banho físico, lavassem cabelo, tudo ali, os pés, e depois elas tivessem o banho espiritual, né? Depois elas pudessem recuperar a dignidade delas, tendo também uma oportunidade de emprego, talvez saindo da rua. E assim, porque cada um faz o que cabe, né? Cada um faz o que consegue fazer. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito em ajudar com as pessoas e às vezes eu nem sei por onde. Então, eu sempre faço uma parte até onde eu consigo. Às vezes eu talvez poderia ir além, mas eu faço aquilo que eu consigo no momento, tá? E depois eu deixo com Deus, né? Porque a gente não pode fazer tudo. Então, entrando para esse assunto, sabe? Muito lindo, muito humilde da parte do rapaz. Tudo que ele faz, né? Tudo ali. Ele deu o pontapé inicial. Agora, né? Jesus vai cuidar, ou ele vai encontrar alguém, né? Ou eu não sei se depois dali eles vão para outro lugar, quando já estão limpinhos, de banho tomado, alimentado. Eu não sei o que acontece depois. Eu sei que eu acho linda essa parte. Mas eu fico pensando depois. Será que eles voltam de novo para o mesmo lugar que estavam?
né? Que é meio parecido, gente, com a gente. A gente às vezes tá tão bem, né? A alma tá tão tranquila e a gente tá tão próximo de Deus e às vezes a gente se afasta e suja tudo de novo, né, gente? É aquilo que a Bíblia diz que quando a casa tá limpa e sai e volta, né? E suja tudo, volta sete, sei lá, tem uma coisa aí que voltam, os inimigos voltam e sujam e fica. E a pessoa volta pro nível muito pior do que eu estava. Então, assim, eu aqui, como uma falha, como pecadora, eu queria pedir a Deus esse banho, porque não só os pés, né? Fisicamente seria os pés, talvez só os pés. Mas eu queria esse banho, sabe? Total, sabe? Na minha alma. Como Pedro disse, mas Pedro já estava limpo, né, gente? Mas eu queria, sabe? Sonho muito com esse banho, que seria talvez um batismo nas águas, que eu realmente já tivesse pronta, renovada, pronta para esse processo. Porque até hoje eu procuro, cada dia mais da Bíblia e tudo. Eu ainda não tive esse batismo nas águas, a não ser quando eu era criança, né? Que eu tive na igreja católica, eu me batizei, então eu tive um batismo. Eu queria esse batismo do Espírito Santo. E, gente, muitas vezes eu acredito que eu já tenho, tá? O Espírito Santo, porque eu sinto. Eu sinto ele muito presente em mim. Às vezes eu magoo o Espírito Santo, porque eu tomo atitudes que não era para tomar. Às vezes eu falo que não é para falar, às vezes eu discuto, como ser humano falha ainda, né? Mas eu sinto ele me guiando dia após dia. Eu sinto a presença de Deus tão forte. Eu tenho tanto medo de me afastar desse Deus maravilhoso, sabe? Eu não quero. Eu não renuncio, meu Deus, por nada, entendeu? Não há riqueza, não há, sabe? Não há. Eu descobri que, assim, tanto como ter vaidade no vestir, nas vestes, na casa, até na alimentação, né? Se você for lá para Provérbios não, Eclesiastes, você vai ver que tanta coisa é vaidade, né? Ele até fala que tudo é vaidade. Então, assim, para você ver, Deus deixou o homem mais sábio do mundo, mais sábio que houve, e no momento dele lá de, talvez de uma... ele chegou no estágio, né? Depois dele viver tudo isso que Deus, riqueza, fama, glória, muitas mulheres, e depois dele ter tudo, no final ele entendeu que é tudo vaidade. Então, assim, a gente tem que ter até cuidado pra gente não ficar com a vaidade espiritual, né? Às vezes isso acontece muito, da gente olhar pro próximo e dizer, essa pessoa não tá errada. Será que essa pessoa tem em Deus? Porque essa pessoa age de tal forma? Ou olhar para a roupa do outro e dizer, essa pessoa diz que é isso e isso, mas ela se veste de tal forma. É vaidade, é um negócio é uma vaidade espiritual. Você achar que é melhor do que qualquer outra pessoa porque você conhece mais a Deus. Porque o certo não é você se achar melhor. É você chegar na pessoa que está precisando e ajudar, né? Perante a Bíblia. Isso acontece comigo, tá, gente? É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Veja, tem hora que eu não me sinto ninguém, mas tem hora que eu acho, me sinto um pouco melhor, porque eu conheço mais a Deus, eu conheço mais a palavra. Mas eu não posso me envaidecer por isso, entendeu? Não posso, jamais, jamais.
não temos que ter essa vaidade. E vaidade, gente, vai além de usar um brinco, um anel, um batom ou coisa e tal, sabe? Tem pessoas que se arrumam muito, se arrumam bem arrumadinhas, sabe? Brinquinho, colazinho, batom e tudo mais. E não são vaidosas. Aparentemente não tem essa vaidade, né? E deve existir gente que não use nada, né? Também não quer mais nada e também tem a vaidade. Mas eu acho que a vaidade excessiva, geralmente, ela sai de dentro pra fora, tá? Eu penso, mas não tá um pensamento certo, não. Porque pode, como eu digo, uma pessoa andar super arrumada, bem vestida e ainda assim não ser vaidosa. Tá, filho? Pega aí, por favor. Como sempre, o leite, graças a Deus. Do leite, né, gente? Chega nesse horário. Então, minhas reflexões aqui são longas. Eu fico sempre dizendo, gente, eu queria falar meninos, eu queria. Até na Bíblia diz que até um tolo, se ficar calado, parece sábio, né? E a Bíblia também, eu tô anotando aqui, fala sobre o Provérbios. Quem fala pouco, bota aqui, filho. Obrigado, viu? Eu vou já. Quem fala pouco será sábio. Mas, gente, eu gosto de falar. É de mim falar, a comunicação, eu gosto muito. E eu tenho que colocar o pé no freio muitas vezes para não falar besteira, né? Mas, assim, se eu falo, eu não posso me reprimir tanto, sabe? Eu deixo de ser eu. Se eu ficar caladona, porque Deus, eu acho que foi Deus que me fez assim, talvez, ou não sei, mas eu gosto de falar, de me comunicar. Então, se eu ficar uma pessoa calada, quem me vê vai dizer, tu tá bem, porque tu tá tão calado? Entendeu? Porque não é da minha. Aí, como eu tenho isso, eu tenho que me comunicar positivamente. É por isso que eu tenho esse canal, tá? Porque eu preciso falar. E a melhor coisa para falar sobre o amor de Deus é a palavra de Deus. É melhor do que falar de assuntos banais, né? Assunto que não edifica. Então, assim, eu acho que Deus disse, pera ainda, filha, já que tu fala muito, eu vou te dar algo bom e palpável, algo de qualidade pra tu falar, que vai ser sobre mim, sobre a minha palavra. Então eu fico aqui falando, falando. Sei que tem gente que nem tem paciência de ouvir, gente. Mas muitas vezes eu escuto os meus vídeos. Parece louco, né? Isso. Muitas vezes eu escuto e cai pra mim alguma coisa que eu disse em algum momento. Então, no dia de hoje, vamos agradecer a esse Jesus maravilhoso que veio, deu seu exemplo de humildade, falou com muita gente, parábolas, ele contou muitas coisas do reino, ele falou sobre muito, e Jesus foi bem eclético quando ele esteve aqui na terra, ele falou sobre muita coisa, muito assunto, não foi? Ele não era só aquele, onde ele ia, ele parava, né, muitas vezes em um monte, em algum lugar, ele ia, sentava e ficava conversando, falando com um discípulo. E falar é algo libertador, tá, gente? Se você tá cheio de coisa aqui dentro, coloque pra fora, tá? Veja um psicólogo, uma amiga, faça um vídeo, nem que seja só pra você, mas se coloque. Porque muita coisa ficando aqui, ela vai nos adoecendo. Mas assim, é aquela questão, quando você já tá na mão de Deus, quando Deus já tá trabalhando com você, não fica mais, sabe? Você não tem tempo pra essas coisas fúteis. Então, assim, gente, o negócio era tão... Olha como eu sou, eu volto muito pra mim. Tem gente que acha horrível isso, né? Que critica muito. Olha, fulano é não sei o quê, porque ele fala as coisas e volta pra ele, fala muito sobre ele. Gente, eu falo sobre mim porque eu sei sobre mim, porque eu me conheço, né? Então, assim, eu não
falar sobre Jesus é ótimo, é lindo, porque eu também o conheço, né? Tá aqui na palavra. Mas eu voltei um pouco para mim, para falar da minha realidade, né? Vai que alguém se identifica também com isso. Então hoje, vamos lavar os pés, né? Das pessoas. Não só os pés físicos, né? Vamos lavar os pés emocionais. Muitas vezes a pessoa tá precisando de um lava-pé emocional. Muitas vezes a pessoa tá precisando de um abraço, de um ó, tô aqui cuidando de você. Ou muitas vezes a pessoa tá precisando de uma palavra boa. Quando você faz isso, você também tá lavando o pé de alguém. Muitas vezes a pessoa tá precisando de um presente, né? Um presentinho, uma coisinha que ela tá querendo. Uma coisinha, uma coisa que ela goste. Minha mãe, por exemplo, gosta muito de bombom. Vai entender, né? Ela tem 67 ou 68 e ela ama bombom. Um paladarzinho bem infantilzinho, porque eu não sou muito chegada, né? Mas no jogo dela, ela gosta de bombom. Então, assim, às vezes eu trago um bombonzinho pra ela, né? Ela às vezes pede, eu quero bombom, eu quero isso. Então, lavar o pé de alguém pode ser em vários sentidos, tá? Sentido espiritual, dar uma palavra de conforto para alguém. E isso, né, gente? Lava o pé de alguém hoje com uma palavra de amor, de consolo, com um ato de serviço, porque diz que Jesus fez um ato de serviço. Para quem gosta de ato de serviço, faz um ato de serviço por alguém. Faz um ato de serviço. Tem um tempo de qualidade com alguém. Você também tá lavando os pés dele de uma forma ou outra, você tá. Escuta alguém atentamente quando ela tá ali sobrecarregada e ela quer ser escutada. Escuta. Se tu não tem um conselho bom para dar, não dá, só escuta. Às vezes a pessoa só quer seus ouvidos, ela não quer nem muito da sua língua, ela quer do seu ouvido. Escuta. Lava o pé de alguém escutando ela. Lava o pé de alguém fazendo um ato de serviço. Tipo, hoje eu vou fazer uma comidinha daquela que tu gosta. Hoje eu vou comprar uma coisinha que tu gosta. Hoje eu vou fazer aquele teu negócio, aquela tua comida preferida. Eu vou comprar aquela comidinha preferida. Tipo, o meu filho, hoje eu vou... Se eu for lavar o pé do meu filho, eu rabanho ele inteiro, né? Mas se eu for lavar o pé dele hoje, talvez eu compre um ovo de Páscoa, né? Pra ele. Eu estaria também lavando os pés dele de alguma forma. Então vamos lavar os pés dos nossos próximos de acordo com o que eles estão precisando naquele momento. Vamos lavar os pés deles da forma melhor que a gente puder fazer, tá? Vamos lavar os pés do próximo. Vamos ser luz, vamos fazer o que Jesus fez. Né? Se não for lavando o pé ali, o pé mesmo, vamos fazer uma coisa que simbolize lavar os pés do nosso próximo. O que o teu próximo queria que tu fizesse hoje? Eu já tô pensando aqui uma listinha na minha cabeça. Meu próximo, minha mãe, meu filho que estão aqui, né? Tem os outros próximos que estão distantes. Vou tentar lavar os pés dele hoje. Não o pé mesmo. Mas eu vou lavar de alguma forma. Eu vou tentar me esforçar para lavar os pés do meu próximo. Tá? Então o vídeo é hoje. O vídeo é esse, povo amado de Deus. Vamos pedir que Jesus venha ao nosso encontro todos os dias. Que esse Deus grande, aí ele é tão grande, mas ele inclina, gente. Ele inclina os ouvidos para não escutar. A mão dele não tá encolhida para que não possa
nos ajudar. Então, nesse dia de hoje e de todos os dias, vamos ser luz, vamos lavar os pés, no sentido que for, do nosso próximo, tá? Que Deus abençoe muito vocês, que a semana de vocês sejam produtivas e que vocês não esqueçam nem um dia de quem tá lá. Quem tá lá. Ele tá lá, você não vê, mas chama o reino dele pra ti, que você sente. É muito lindo sentir Deus, sabe? Sentir a presença dele, a presença do Espírito Santo. Você sente envolto uma luz, assim, que você não sabe explicar. Vocês estão vendo aqui meu vídeo? Talvez você não estão sentindo essa luz, mas eu tô sentindo uma luz muito grande, muito interior. Gente, falei muito de mim, né? Eu sempre falei que ia ter coisas que não ia estar só relacionadas à Bíblia, que eu ia dar exemplos práticos de minha vida. Assim como Jesus fez, ele dava exemplos práticos, né? Ele falava, né, do homem que plantou a semente à beira do caminho. Enfim, então eu vou falar algumas coisas que eu sei, que eu conheço, tá? Para hoje é só. Deus abençoe todos vocês, tá? Me proteja, livre de todo mal. E tchau, povo de Deus. Até a próxima. Se inscreva no canal, tá? Deixa um like, se possível. E obrigado por estar aqui. Beijo. Tchau.